Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Hoje iniciamos com a oração nossa em homenagem aos 20 anos que o Chico Xavier está no mundo espiritual. Foi até o próprio Eri Lopes, né, que colocou no portal essa homenagem. Então a gente iniciou, né, um evangelho um pouco diferente. Espero que todos estejam bem. A gente vai continuar nessa harmonia da prece, né, dele. E vamos então ao nosso evangelho online. Esse evangelho que eu sempre falo que é de todos, que é o nosso momento, que é o nosso encontro, e que a gente consiga então trazer harmonia para dentro dos nossos lares, com a presença, é claro, da espiritualidade superior, porque sem eles nada disso aconteceria. Vamos pedir que seja um evangelho de muito amor, de muita paz, e que tudo for realmente entendido por todos nós e que a gente consiga então seguir aquilo que for lido, que for entendido durante a nossa semana. Espero que todos pegam as águas, né, para a fluidificação, porque no final do evangelho a fluidificação é feita pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Peço desculpas às pessoas que estão entrando pela primeira vez, né, não têm ainda esse conhecimento, então peço que todos pegam água, né, pode ser colocado numa garrafa, a água, pode ser colocado num copo, conforme preferirem. A gente aqui prefere em garrafa, porque a gente vai tomando durante a semana até o nosso próximo encontro. A gente vai tomando essa água. Tá bom? O evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para a harmonização dos nossos lares. Hoje, nós não estamos no nosso ambiente que a gente costuma gravar. A gente teve uma semana um pouco corrida, mas mesmo assim estamos aqui para fazer a gravação, só que vai ser um pouquinho diferente, porque hoje o Júnior não vai conseguir fazer os comentários normais, né, que ele sempre faz. Hoje, então, não vai haver os comentários, tá bom? Vamos, então, agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão.
Quem não tiver esse pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo, não tem problema nenhum. Estamos... Maria do Carmo, né? Coloca sim, perdão. Lembrando que a Maria do Carmo, né, sempre coloca pra gente ali o trechinho do Evangelho que foi lido. Já agradecendo de antemão, né, a Maria do Carmo e a todos vocês que deixaram comentários ali pra gente. Tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Vamos então à leitura, estamos no capítulo 7, vamos ler o item 1 e 2. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como têm zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos seres humanos desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de suas superioridades que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade, porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para o bem governá-los. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível em um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os fariam descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo aquilo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso consideram como pobres de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digam o que disserem, certamente um dia entrarão como todos os outros no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus é justo. Não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito.
O ignorante que possui, essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do ser humano, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Olá, estamos aqui novamente juntos, né? Conforme a Janete falou, não é nas nossas condições, mas a gente está aqui presente. E quando ela disse que eu não ia fazer o comentário, era aquele comentário que eu faço depois do que termina o Evangelho, né? Este comentário aqui a gente faz, né? Faz parte. Obrigado, Janete, por complicar as coisas. Né? Mas assim, aqui está bem claro, que a pobreza de espírito da qual se refere Jesus não é o mesmo conceito que nós humanos damos, né? Nós humanos encarnados damos a pobreza, né? Não é a necessidade, a falta, a carência ou aquela busca incessante. Não, a pobreza de espírito aqui, pobres de espírito, tá? É no contexto de humildade espiritual, tá? Por que esse destaque, usar a palavra pobre de espírito, né? Porque as pessoas consideram pobres de espíritos ignorantes, pessoas que não têm condições, pessoas manipuláveis, e não é essa a questão, tá? Quando Jesus falou que felizes aqueles que são pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, é porque essas pessoas, que são pessoas simples na sua personalidade, no seu jeito, geralmente sofrem ataques daqueles que são orgulhosos, daqueles que são metidos a saberem tudo, que sabem de tudo, né? Então, para ver essa comparação, tem que ter esse sentido, entenderam? Então, nós vamos ver que tem pessoas que são simples. Ninguém está dizendo que elas são incapazes. Não, pelo contrário. Na lei de progresso, né? Na lei de progresso é bem claro e bem definido que nós devemos sim buscar mais conhecimento, nós devemos sim buscar evolução, nós devemos sim buscar todo o mérito, né, de construir, de aprendizado, mas jamais esquecermos de que nós somos criaturas de Deus, que nós somos irmãos. E no Espiritismo, né, tendo como base que o Espiritismo tem a missão fundamental, a reforma interior de cada um, oferecendo explicações do porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são restaurados pelo Espiritismo, né? Lembre-se que o Espiritismo veio como consolador, tá? Consolador no sentido que vai explicar da onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E dando destaque exclusivamente para aquilo que a gente faz em vida. E principalmente, né, dando destaque que o nosso trabalho de reforma, que nem André Luiz fala, né, tudo que eu estou falando é de André Luiz, não é meu, né? Tudo que ele fala é que a maior caridade... já botei os cavalos na frente da carroça. Ele tá certo. Mas que a maior virtude é a caridade. Só que a gente não consegue atingir a caridade se nós não formos humildes. Humildes o suficiente para compreender, para entender, para viver, para aceitar as coisas como elas acontecem. O aceitar não no sentido de tá certo, tá dando errado, não. O sentido é de abnegação. A gente, olha, coisas vão acontecer
E elas são para o nosso aprendizado. Isso já foi dito bem claro. A gente vai sofrer aqui sim, mas esse sofrimento, ele não é um sofrimento a partir do momento que a gente entende que a gente passa por isso para transformações. Por isso que a gente tem que ler mais a obra, sabe? Lá o Livro dos Espíritos, lá pega o menuzinho lá, dá uma olhadinha nos conceitos que tem, dá uma olhada naqueles conceitos com mais atenção. Né? Se quer entender mais o que fazer, que é um norte, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está o norte. Né? Do que fazer diante de cada situação, entender que o capítulo 5, eu já falei que é o mais fantástico de todos, né? Que mostra o princípio de todas as nossas aflições. E vejam que eu não estou falando sobre a existência ou não de espíritos, né? Porque a gente sabe que existe. Não tem como... Pode dizer o que quiser dizer, tá? Existe. A questão aqui é como nós nos comportamos diante da vida. Que a vida é aqui o nosso laboratório de trabalho. Aqui a gente vai, sim, encontrar o sofrimento, mas como já foi dito pelo Espiritismo, que esses sofrimentos são portas de transformação. Então a gente teria que mudar o nosso ponto de vista em relação a isso, né? E não tem como fazer isso se não for por humildade. Sabe, a pessoa que é egocêntrica, ela acaba achando que ela é a solução de tudo. E não é essa a questão. Sabe, tu pode buscar saber mais, tu pode buscar se aprofundar mais, tu pode ter noção de tudo, tu pode ser um gênio, mas tu tem que ter simplicidade em relação aos outros e não achar que os outros são extremamente inferiores. Você pode trazer meios e mecanismos para que todos possam ter uma condição melhor de vida, porque cada um tem a sua missão aqui. Cada um tem a sua... E olha só, é tão difícil para as pessoas que se acham tão poderosas entender que cada um tem que dar os seus passos, caminhar. E nós estamos aqui para ajudar até a quem caminha, né, nessa vida. Como nós precisamos ser ajudados constantemente. Entender que a gente necessita da simplicidade de pensamento. Nós necessitamos, sim, de todo o nosso potencial que só aumenta gradualmente à medida que a gente corre atrás. Tá? E devemos correr atrás, mas que a gente tem que também destruir alguns paradigmas, né? De paradoxos que nós temos na nossa vida, coisas que fazem a gente ficar diante de nós mesmos em situações que se repetem. Mas por que essa situação se repetiu? Né? Que coisa estranha é essa? Então, são transformações. E aqui a questão é humildade. Então, a humildade geralmente é atacada por quem é arrogante, por quem é egocêntrico, narcisista, porque ele acha que a verdade é dele. E não entende que existem muitas verdades, muitos sentidos. Todos nós estamos sujeitos a regras da sociedade, né? Nós vivemos em sociedade e a vida é uma vida social. Por mais que a gente tente fugir do meio social, porque às vezes, né, a gente realmente não consegue lidar com as pessoas, né? É normal, o que eu estou falando não é invenção. A gente sabe que é difícil de lidar com as pessoas, mas a gente tem que passar por isso. E por mais que a gente diga, ou que qualquer um diga, olha, se você souber controlar isso, você controlar a situação, tá bem? Saber lidar com a situação. Isso é controlar a situação, não controlar os outros, mas controlar a situação, você vai estar evoluindo, porque você vai se transformar numa pessoa melhor e vai ser exemplo para outros, tanto para assistidos como para pares, né, que andam ali, assim como para outros que não estão, que estão no processo mais adiantado, mas que não vivenciaram aquilo. Então tudo na vida é um jogo de exemplos. Ser humilde é ser um forte potencial para um plano espiritual. Estamos na vida na Terra, temos que passar por todas as necessidades, felicidades e contratempos, temos, né? Nós não devemos deixar de escapar da nossa vida humana, nós temos que nos alimentar, nós temos que festejar, nós temos que vibrar, claro que temos. A vida é disso, a gente se levanta, a gente se ergue, se sente melhor quando está feliz. Então por que tem que estar chorando e ficando triste? Não, vamos ser felizes. Vamos ajudar, que são caminhos, né? Mas tu ajudar alguém, tu fica mais feliz ainda. Agora, tudo que a gente faz sem buscar um objetivo
de engrandecimento, né? Aí que entram os diferenciais de cada um. Por isso que a gente fala em reforma íntima, em transformação. Por isso que André Luiz cita nos seus livros, né? Eu recomendo que todos leiam a sequência dos livros de André Luiz, que é a Vida lá no Plano, para vocês entenderem o que ele vê do sofrimento dos espíritos conforme as coisas que os espíritos se prendem enquanto encarnados, né? Conforme as dificuldades, e lá você vai encontrar as pessoas que bateram nas outras, agrediram em outras por discordarem de pensamentos, ok? Então, simplicidade, humildade sempre. Isso não é a pobreza como a gente conhece na nossa categoria, né, de classificação, não. É simplicidade, é humildade. E assim a gente conquista todos. Eu só queria ler aqui um texto aqui, tá? Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para coisas da terra. Tem gente que atende aos outros para se promover na terra, né? Incrível. Os espíritos se afastam, né? Tá. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É uma frase simples. Aquele que não é orgulhoso, aquele que não é ambicioso no sentido mal da palavra, né? Ele consegue enxergar Deus. Agora quem é não vai conseguir nunca enxergar Deus. É uma barreira. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Não vou nem dizer, isso aqui está no livro dos Espíritos, é óbvio, né? Lá no Prolegômenos, tá? Vocês vão encontrar esse texto, não vou nem dizer de quem é, imagina. Né, Clotildezinha? Eu fiquei te devendo, vou ficar te devendo para a próxima, a falar sobre o Espírito da Verdade, né? Ou da ou de verdade, a gente vai encontrar esses dois termos ali. Tá? Esse seria o meu comentário, então. Forte abraço a todos. Vamos agora, então, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento e que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder, no amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenham todos uma semana repleta de amor, de bondade, de carinho, muita luz. Que Deus abençoe a todos com serenidade. Fiquem em paz. Só gostaria de lembrar, como a gente vai fazer diferente hoje, que a palestra domingo que vem agora será Lugares Assombrados com o Rogério Miguel, tá? Dia 27 de novembro, às 10 horas, ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e uma luz muito grande invada a casa de vocês, traga paz, calma e entendimento sempre. Que Deus abençoe vocês. Ótima semana a todos, então até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje.
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br